Oi gente, tudo bem? Eu sou o Freddy. E hoje você vai ver a segunda história do livro Enter the Pit, ou Mergulho na Escuridão. O nome da história é To Be Beautiful, ou Ser Bonita, traduzida. Lembrando que se você não tem 12 anos, vê esses vídeos que estão passando na tela. Já vamos começar a segunda história. Sarah era uma garota com baixa autoestima. Ela pensava que era gorda e sempre ficava falando mal de si mesma no espelho. Antes de ir para a escola, Sarah passava maquiagem. Então ela pegou um iogurte e foi até o ônibus escolar. Já na escola, Sarah estava pegando seu material, até que deu ponto de cara com as beldades como chamam no livro. Elas são chamadas assim porque, segundo a Sarah, eram as padrões ponto de beleza. Sarah começava a olhar para elas e pensar sobre elas. Até que Abby, amiga de Sarah desde o jardim de infância, chegou acabando com os pensamentos de Sarah e falando que as beldades pareciam uns pinguins. Sarah falou que elas estavam perfeitas. E Abby retrucou falando que Sarah brincava muito de Bob e que, como ela cresceu, achou uma nova inspiração nelas. Elas continuaram conversando até que o sinal bateu, as duas tinham que ir para a aula. No horário do almoço, elas começaram a conversar. Até que começou uma discussão sobre o quanto a Sarah fica se preocupando. Abby achava que ela nem tinha que ligar para isso, enquanto Sarah falando que Abby tinha que crescer. Depois da aula, Sarah foi até uma loja de beleza e pegou uma tinta de cabelo para pintar. Quando Sarah chegou em casa, já com seu produto, ela foi para o banheiro e começou a ler a instrução. Ela colocou água oxigenada e o cabelo dela ficou branco. Ela juntou todos os ingredientes da embalagem. Ela passou no cabelo e quando o alarme tocou, ela enxagou e secou. E ficou uma bosta. O cabelo dela ficou verde musgo. Elas correram para a cabeleireira. No outro dia Sarah sentou na mesa das beldades, mas longe delas. Quando Sarah estava saindo, se deu de cara com Mason, o crush dela. No final, Sarah decidiu voltar sozinha para a casa. Para voltar, ela deveria passar por um ferro velho, mas enquanto ela estava caminhando, ela viu braços de metal pendurado atrás de um porta-malas. Ela conseguiu pegar a boneca. Ela tinha olhos verdes grandes, cílios compridos, lábios com curva acentuada e círculos rosa nas bochechas. Uma maquiagem de palhaço, cabelo vermelho e corpo prateado. Sarah pegou a boneca e chegou em casa. Ela colocou a boneca no chão do quarto e limpou com um pano. E Sarah descobriu um interruptor nas costas da boneca. Ela clicou e nada aconteceu. Mas quando Sarah virou as costas, a boneca falou: "Prazer, Sarah, meu nome é Eleanor." Sarah ficou surpresa e respondeu. A boneca agradeceu por Sarah resgatar ela. A boneca começou a andar e falou que ele pode fazer alguma coisa para retribuir o favor. Sarah falou que quer ser bonita. E Eleanor falou que precisa de 24 horas para bolar um plano. Depois que Sarah chegou da escola, Eleanor deu um colar de prata. Eleanor explicou que o quanto mais ela usar o colar, mais Sarah fica bonita. Mas ela não pode tirar esse colar de jeito nenhum. Mas para o feitiço funcionar, Eleanor tem que cantar para Sarah dormir. No outro dia, quando Sarah acordou, seu braço estava magro. Ela agradeceu a Eleanor, mas não recebeu respostas. Na escola, uma das beldades elogiou suas unhas. Depois da aula ela voltou para casa rápido para falar com Eleanor. Quando chegou, Eleanor falou que ela tinha que deitar para dormir. Mas Sarah retrucou falando que tinha que jantar e fazer suas tarefas. 2 horas se passaram, e Sarah tinha completado tudo o que ela tinha falado. Eleanor falou para ela deitar na cama para dormir. No outro dia, Sarah acordou com uma perna mais magra. Na escola, Sarah falou com Abby e pediu desculpas pela discussão. Eleanor botou Sarah para dormir de novo. Agora todas as partes flácidas do corpo dela ficaram torneadas. Quando chegou na escola, vários garotos começaram a olhar ela. E ela esbarrou de novo no Mason. Depois da conversa ela foi se sentar com Abby. Abby falou que ela estava brilhando de dentro para fora. Chegando em casa, correu para abraçar Eleanor. Mas quando Eleanor abraçou ela de volta, Sarah sentiu medo. Sarah agradeceu,
mas ainda havia algo incomodando ela, seu nariz. Ela achava que tinha o nariz de batata. Depois de jantar e fazer os deveres de casa, Eleanor botou Sarah para dormir de novo. Ela acordou com um rosto completamente diferente. Na escola, as beldades chamaram ela para o grupo. Elas começaram a conversar. Até que elas perguntaram se Sarah estava afim de alguém garoto. Sarah respondeu que estava afim de Manson. Elas conversaram e Sarah saiu rindo. Abby foi falar com ela logo em seguida. Abby também falou que ela não quer amigas que têm que fazer um questionário para ser amiga. No caminho para o ônibus escolar, Sarah ouviu uma voz masculina ao lado dela. Era Manson. Ele falou que as beldades falaram com ele sobre Sarah e chamou ela para ir em a sorveteria. Depois do lanche, ela voltou rápido para a casa para contar tudo para Eleanor. No sábado, no dia do encontro com Manson, Sarah ficou com um frio na barriga. Ela encontrou Manson e os dois foram até uma mesa. Eles começaram a conversar. Depois da pizza, eles foram para o cinema. Depois do cinema, eles voltaram para casa. Quando Sarah foi para o quarto, sentiu uma mão no ombro dela. Ela tomou um susto, mas logo viu que era Eleanor. Então ela dormiu. Na manhã seguinte, Sarah perguntou se poderia ser levada no shopping mais tarde. A mãe concordou e zoou ela. Às 2 da tarde, Sarah estava no shopping e foi até a Delon S, a loja de departamento mais cara do shopping. Ela foi e encontrou as beldades. Depois foram tomar frozen yogurt. Quando chegou em casa, Sarah deu um abraço em Eleanor. Quando ela dormiu, teve um pesadelo, em que Manson se transforma em Eleanor e sorri com dentes afiados. No outro dia, na escola, as beldades foram esvaziar as bandejas no lixo, até que todas começaram a falar sobre uma garota que se vestia muito mal. Sarah ficou sem entender de quem elas estavam falando, até que percebeu que estavam falando de Abby. Sarah tentou defender, falando que era sua amiga, mas continuaram zoando Abby. Até que Sarah foi esvaziar a bandeja também, mas escorregou em uma coisa perto da lixeira e caiu. As beldades começaram a rir, mas Sarah sabia que tinha algo estranho, não conseguia se levantar, além de escutar as risadas abafadas, e ouvia estalos dentro dela. Mas, de repente, as risadas se transformaram em gritos. Até que todo mundo começou a ficar preocupado, chamar ajuda. Até que Sarah colocou a mão no pescoço, e não sentiu o colar. Ele caiu durante a queda. Quando se levantou, viu que seu corpo começou a ficar de metal. Ela saiu correndo até a casa. Quando chegou, começou a gritar por Eleanor. Ela começou a procurar. Depois de um tempo, só faltava a garagem. Até que ela abriu um armário e começou a sair braços e pernas. Mas não pareciam de adulto. Ela ficou se perguntando o que era aquilo. Até que ela viu uma sacola com um nariz de batata. Ela pensou, era ela. Eleanor, durante a noite, cantava um feitiço para ela dormir, tirava o braço dela e colocava um de metal. Por isso ela mudava. Eleanor tirou os membros dela. Até que Sarah ouviu uma voz de trás dela. Era Eleanor. Ela apertou um botão com o formato do colar. Eleanor começou a tremer e se transformar na antiga Sarah. A Sarah que se preocupava tanto com a aparência. Eleanor então vestiu uma calça jeans de Sarah. E agora, Sarah abriu a porta da garagem e saiu de lá. E então todas as partes de metal da Sarah começou a cair, fazendo ela um monte de metal no chão. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Freddy. E hoje eu vou resumir a terceira e última história do livro Enter the Pit. E já vou avisando que se você tem menos de 12 anos, já vai saindo, vou deixar links de outros vídeos meus para você ver. E não esquece de deixar o like e se inscrever, porque esse vídeo deu muito trabalho. Sem mais enrolação, vamos logo começar. A protagonista da história se chama Millie, uma menina emo que sempre lia poemas sobre a morte. E ele tinha um escritor favorito, Edgar Allan Poe. Em um dia, os pais de Mel foram para a Arábia e deram uma proposta para Millie: ou ela ficava com o avô, ou ela ia para a Arábia com os pais. Ela escolheu ficar com o avô. Ela até gostava de viver em uma casa antiga.
Na hora do almoço, o avô gritou: sopão na mesa. E a comida nunca era sopa. A comida do dia era um espinafre com purê de batata e bolo de carne. E o avô sempre tentava agradar a filha vegetariana, sempre fazendo algo que ela possa comer. Mas Millie sempre dá uns foras nele. Depois de ter uma discussão com o avô, Millie saiu e foi ler e escrever mais poemas sobre ir de arrasta. Ela imaginava a personificação do falecimento como seu cantor favorito. No meio do poema, o avô deu biscoitos de chocolate para ela. Ela comeu tudo e começou a ouvir uma voz da escuridão. Ela falou sobre como a personificação do falecimento vai levar Millie. Aí a voz começou a falar sobre formas da Millie falecer. Na escola, Millie era chamada de filha do Drácula, mesmo que ela seja uma das Fitzsimmons. O que era pior, porque a família era conhecida por começar projetos e nunca terminar. Então ela preferia ser filha do Drácula mesmo. Até que um garoto pediu para sentar na mesa de Millie. Ela começou a fazer piadasa. E ele também gostava de poemas tristes. Logo ele começou a se apresentar, o nome dele era Dylan. Eles conversaram até o sinal tocar. Durante a história, vai soltando uns diálogos do futuro, que eu não vou ler. Então vou deixar algumas partes sozinhas. No jantar, o avô preparou macarrão. E Millie começou a gostar da comida e do avô. Eles conversaram por um tempo. No dia seguinte, ela viu Dylan no horário de almoço de novo. Ela se arrumou toda, passou delineador preto de gato e pó branco. Chegando lá, Dylan deu um livro do Lovecraft. Ela gostou de Cthulhu. Chegando em casa, Millie pesquisou poemas sobre o amor, ao invés de poemas sobre o falecimento. No sábado, Millie foi até a praça e ficou caminhando e lendo. Ela foi até a biblioteca e encontrou Dylan, que chamou Millie para ler com ele. Depois eles foram tomar um chá. Os dois começaram a conversar, e Millie estava rindo. Todas as manhãs Millie pensava em Dylan. Quando Millie chegou da escola, o avô deu a ideia dos dois irem à feirinha de fim de ano. Millie aceitou, pois ela só queria ver Dylan. Ela estava gostando dele. Ela estava apaixonada. À noite, eles foram para a feirinha. Ela encontrou Dylan, mas não da maneira convencional. Ele estava com Brooke Harrison, uma garota bonita da mesma turma de Milky. Eles estavam rindo e de mãos dadas. Então ela ficou muito brava, mordendo o lábio para não gritar. Deu meia volta e saiu correndo. As pessoas começaram a zoar ela, chamando ela de filha do Drácula. Mas ela nem olhou, eram todos iguais. Ela estava procurando o avô para sair dali, mas todos estavam com o mesmo suéter natalino. Ela encontrou ele tomando café e conversando com outros professores aposentados. Millie comeu uns biscoitos e foi embora com o avô. No carro o avô perguntou o que aconteceu para ela estar assim, se alguém falou alguma coisa que ela não gostou. Millie falou que ninguém liga para ela, e ninguém fala com ela. Ela começou a chorar e tentar conter as lágrimas. O avô falou que não gosta dos 14 anos, e que não voltaria para essa época, por nada. Agora Millie queria morrer, agora ela não tinha mais medo, agora a morte é sua única amiga. Na mesa do refeitório, em um outro dia, ela estava lendo um livro. Até que Dylan sentiu na frente dela, como se nada tivesse acontecido. Vou fazer a conversa deles dois. Oi. Sério, como você ousa se sentar aí assim? Assim como eu me sento aqui todos os dias. Achei que você ia querer se sentar com a Brooke. O almoço dela é em um horário diferente do meu. Então sou o que, sua segunda opção, uma substituta? Foi mal, Millie, eu estou tentando acompanhar o raciocínio, de verdade, mas você não está fazendo sentido. Dylan, eu te vi, com ela, na feirinha ontem à noite. Sim, e daí? Vocês estavam de mãos dadas, parecendo um casal. Sim, e daí, Millie, você achava que nós dois estávamos tendo alguma coisa? Você me notou, trouxe um livro para mim, me levou para tomar chá. Claro que achei que a gente podia, no futuro, ter alguma coisa, digo. Caramba, sinto muito se passei a impressão errada. Assim, você é incrível, linda e tudo mais,
mas nunca quis dar a entender que somos nada além de amigos. Você nunca teve amigo homem? Claro que sim, mas você disse que eu era a única pessoa legal que você encontrou na escola. Sim, mas aquilo foi no meu primeiro dia de aula. Depois conheci outras pessoas legais. Tipo a Brooke. Por quê? Você não gosta da Brooke? Ela é loira e sem graça. E por acaso você já conversou com ela? Sabe como ela é? Nunca conversei com ela, não converso com qualquer pessoa. Bom, a Brooke não é qualquer pessoa. Ela é inteligente, divertida e lê bastante. E ela quer ser veterinária. De que importa a cor do cabelo dela? Millie, você me decepcionou. Justo você, com seu guarda-roupa todo preto, seu delineador preto e esmalte preto. Você deveria saber o quão ruim é julgar as pessoas pela aparência. Não gosta quando é com você, mas faz exatamente a mesma coisa com os outros. Isso se chama hipocrisia. Acho que chega de conversa. Acabando a surra de palavras. Cada vez a Millie ficou mais sombria. Ela se irritava com o Natal, as decorações. Ela iria surtar se ouvisse mais um Feliz Natal. Durante o jantar, o avô perguntou se ela estava animada. Millie falou que não, e que não vai comemorar o Natal esse ano. O avô perguntou o porquê disso. Ela falou que detesta fingir estar feliz. O avô pediu desculpas por ela não estar feliz com ele, e que ele só queria agradar, mas não sabe o que ela gosta, e que era melhor ela ir dar como os pais. Mas ela gritou que não queria estar com os pais. O avô perguntou de novo se tem algum problema na escola ou com algum amigo. Ela falou que não tem amigos. Então o avô falou que ela precisa de algum amigo. Ela gritou que ele não sabe o que ela precisa. E o avô perdeu a paciência e foi para a oficina, falando que ela não é a única que pode sair batendo o pé. Chegando no quarto, Millie pesquisou um clipe de seu cantor favorito. No dia do Natal, os familiares aparecem, e Millie dava fora em todos eles. Ela saiu da sala e fugiu dos familiares. Deu uma volta no quarteirão, e depois foi para a oficina. Ela começou a se perguntar o porquê do avô ser tão acumulador. Até que Millie viu um urso gigante. E ouviu duas crianças brincando perto da oficina. Então ela entrou dentro do urso. O urso começou a falar com ela, chamar ela de Millie bobinha e Millie geladinha. Ele falou que vai realizar o desejo dela, morrer. Millie falou que quer sair. O urso continuou falando e mostrando opções de como a Millie vai morrer. Natureza, desidratação, fome. Millie falou que vai gritar, mas Phantom Freddy falou que ninguém ia ouvir, porque a sala tem isolamento acústico. A voz deu outra opção, congelamento. Mas logo ela percebeu que o avô iria ajeitar. Então Millie perguntou por que ele queria matar ela. A resposta era a falta do que fazer, e que ele não tem nada para fazer sem ser matar. Ele quer matar, e ela quer morrer, então os dois se ajudariam. Mas Millie falou que não queria morrer de verdade, e o Freddy gargalhou. E ele falou que se ela não queria morrer, era só ela não falar tanto sobre o assunto. Então o Freddy falou que uma das formas era o empalamento. Ela recusou, então ele sugeriu eletrocução. Millie estava ficando cada vez mais assustada. A voz deu a ideia de morrer cozida. E ele começou a rir. Millie pediu para ele não fazer isso. E o Funtime teve outra ideia, decapitação. E sempre o Freddy contando piadas e rindo. Ele falou que poderia separar ela ao meio também. Até que ela viu uma fresta, e colocou seu bracelete para tentar abrir. Millie escolheu a decapitação. Mas agora ela só queria pedir desculpas para todo mundo. Ela tentou se espremer na barriga do urso. O urso começou a contagem. E a lâmina atravessou a câmara. E a história termina com o avô preocupado com Millie. E fim. Até o próximo vídeo, gente. Foi difícil fazer esse vídeo. Mas aqui estamos nós. Então tchau.